Isto, rápidos avisinhos, para a gente já passar a aula, que já estamos com o horário um pouquinho passado. Queremos desejar agradecer os irmãos, né, de coração, que já puderam realizar os seus pagamentos. Muito obrigado. Deus abençoe, recompense e continue prosperando a todos vocês. Os alunos que ainda eventualmente não puderam ou não conseguiram fazer os seus pagamentos, você tem até a próxima sexta-feira. Né? Lembrando que nós temos um sistema automatizado. Né? Ele é um programa que está acoplado às contas da faculdade. Automaticamente, quando chega o dia 30, vira o dia 31, e o sistema automatizado não detecta o pagamento do aluno, o sistema automatizado sozinho, né? Porque o aplicativo funciona dessa maneira, ele envia uma mensagem ao seu WhatsApp, né? Que é uma cópia de uma fatura, lembrando que você está com a sua mensalidade vencida. Então, não se sinta ofendido, nem desconcertado, porque isso é um lembrete que faz parte da nossa organização como escola teológica. E se, então, até o dia 30 ou 31 você não tiver as condições de realizar o seu pagamento, só pegar o telefone e conversar conosco, que não há drama, é só questão de se comunicar para a gente negociar uma data mais à frente, ok? Então, só para vocês saberem, né? Quem não executar o seu pagamento até o dia 30, entre 31 e 1, o sistema automatizado já manda essas mensagens para o privado do WhatsApp, e aí é só você pegar o telefone e conversar conosco, e pronto, sem mistério, negociamos uma melhor data mais à frente para evitar futuras acumulações e transtornos, ok? Outro sim, desejo saber se todos que enviei pelo correio, já receberam as suas apostilas, tá vendo? Pelo correio, pastor Tiago já recebeu, irmã Ivanil já recebeu, Lucas, irmã Jennifer, irmão João já recebeu a sua apostila? Eu não, ainda não, pastor. O senhor mandou para qual dos endereços? O 119 que o irmão me mandou. Então eu vou checar hoje de novo. Eu mandei Priority Mail. Priority Mail está previsto a chegada amanhã, se não me engano, amanhã. Agora me lembrei, amanhã, que está levando para a Flórida de 2 a 3 dias. Então espere amanhã. Excelente. Se for o caso, até eu lhe mando o track number, que tem um track number, mas a previsão de chegada será amanhã. Né? Vão chegar, então, 2 envelopes, né? Um no seu nome e um no nome de sua esposa, ok? Tá bom. Então, está Muito garantido obrigado. para que então, na próxima semana vocês já começam com o material na mão. Próxima semana, dia 4, começamos então a nova matéria, Soteriologia, Doutrina da Salvação. Irmã Line, por gentileza, me procura domingo, porque a senhora é difícil. Domingo, eu fui para lá, fui para cá, não encontrei a irmã Line. Eu falei, Jesus arrebatou de novo a irmã Line. Irmã Line é a irmã arrebatada. Eu tive que sair mais cedo. Meu Deus, é difícil. Aliás, eu não fui, eu dei uma breve passada lá na igreja. Eu vi a senhora que nem uma bala, de um lado depois de outro. Eu falei, arrebatada. Foi arrebatada de novo. Mas domingo, se a senhora puder, não se esquecer, eu até vou lhe dar um lembrete, me procura no finalzinho do culto. Tá bom. Né, Quando eu estiver na igreja e sumir assim, vocês se preocupem, hein? Não, com certeza. Aí, porque eu já subi. A consciência fica pesada, né? Irmão Wellington, me ajude, né? Se nós perdermos a irmã Line. Pode ser que eu já subi, aí vocês E aí ficamos um sal, aí nós estamos num problemaço, Jesus, né? Vamos ficar. Casa Worship, fica ligado em cima da irmã Line, né? Ela é referência para o arrebatamento. Brincadeira. Tá bom, eu que agradeço. Vamos lá, gente. Página 25. Página 25, já vamos entrar em Atos dos Apóstolos. Essa é uma matéria muito gostosa que daria facilmente estudarmos 2 meses, facilmente, 8 semanas, mas, infelizmente, né, até alguns alunos de uma outra turma me sugeriram, pastor, o senhor não gasta 8 semanas para cada matéria, o nosso curso vai ficar enorme. Um básico em teologia durando 3 anos, bom, no meu tempo, um básico em teologia durava 5 anos. Estou falando de 42, 45 anos atrás. Durava 5 anos. Veja bem como os tempos mudaram. Né? Hoje, no Brasil, o tempo máximo, que eu tenho ideia, que um básico em teologia dura, seriam 2 anos. Um tempo máximo. Não passa de 2 anos. E aqui nos Estados Unidos, a média é entre 1 ano e 1 ano e meio, em alguns casos, até 2 anos. Mas 5 anos não existe.
que seriam, se nós estudássemos 13 matérias, gastando 2 meses para cada matéria, faríamos em torno de 3 anos e meio, mas aí ficaria para alguns muito cansativo, muito desgastante, e a vida aqui, como vocês sabem, ela é desesperadamente corrida, porque a maioria se envolve com muito trabalho, então desanimaria um curso muito longo. Então, nós optamos usar a metodologia americana, embora para o público brasileiro, e o que nós apresentamos em sala de aula é algo mais compacto possível para despertar o aluno a investigar, a pesquisar, a avançar, a conquistar, enfim, a entrar na profundidade do estudo da palavra. Então, nós não temos pretensão de fazer nenhuma matéria completa, porque é impossível, né, em 5 semanas, esgotarmos uma riqueza que é a Escritura Sagrada. Eu creio que vocês estão percebendo, cada assunto, cada apostila, cada matéria que estamos entrando é uma profundidade enorme, 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 que, repito, não me faltaria vontade de estudar 2 meses, mas não temos como entrar 2 meses estudando uma matéria. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, fazendo apenas uma rápida recapitulação. Só para ver se vocês estão ainda ligados. Como nós dividimos os livros do Novo Testamento? Qualquer aluno, fique à vontade, abra o seu áudio. Os evangelhos sinóticos, João, as cartas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse. Rapaz, esse é Lucas Souza Vieira, ó, na ponta da língua. Parece que ele está comendo a apostila desde a quarta passada. Ouviram o que ele falou? Tremendo, tremendo. Não esperava que ele fosse um gatilho tão rápido, tá? Os evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, que são o número de 13, as epístolas gerais, ou universais, como alguns dizem, e o livro do Apocalipse. É desta maneira que nós dividimos o Novo Testamento. Lembram-se vocês qual é o tamanho em capítulos, sem olhar para a Bíblia, sem chamar o Dr. Google, porque nessa hora o Dr. Google é um desespero. Eu nunca vi gente para gostar tanto do Dr. Google, né? Mas também, ultimamente, como a gente tem o avanço da tecnologia, quando a memória falha, alguém diz, pastor, quando a sua memória falha, só vai ao Dr. Google? Você pode não acreditar. É raras vezes que eu vou ao Dr. Google. Eu vou à Enciclopédia Britânica. Eu tenho ela em papel e ainda sou da moda antiga, né? Eu tenho 61 anos e me habituei muito a usar os livros. Uso tecnologia, sem dúvida nenhuma, mas em se tratando de pesquisa, não abro mão do uso de uma boa enciclopédia, né? E hoje a melhor enciclopédia no mercado, e uma das mais caras, se não é a mais cara, é a Enciclopédia Britânica. São 68 volumes, coisa assim de enlouquecer. Então, a nível de pesquisa, ela é imbatível. Claro que o Google ajuda bastante, certo? Mas vamos lá. Vocês têm de memória os capítulos que envolvem Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá. Se alguém conseguiu memorizar. Quantos capítulos? Sem olhar o Google, sem olhar... Marcos tem 16, Marcos, Lucas 28, tem 28, João tem 21 e, se eu não estou enganado, Mateus 26. Mateus 24, Lucas 24, Marcos 16 e João 21. Isso. Tá, Mateus 28. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 21. Interessante, né? Os números entre Mateus, Lucas e João são um pouco parecidos. 28, 24, 21. Só difere a Marcos, que são 16. Outra pergunta para refrescar a memória. Dos 4 evangelhos, qual deles apresenta a sequência mais acelerada, mais rápida, mais continuada de milagres? Marcos. Dos 4, qual é o evangelho que dá detalhes
detalhes na narrativa histórica. Lucas. O do médico. Lucas, excelente. Irmã Jennifer está ligada. A irmã Jennifer tirou a tomada no 110. Só para vocês saberem, ela colocou a tomada em 440. Então, espera que tem 100 na prova dela hoje. Graças a Deus. A prova vai deixar... Vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. O pastor está bonzinho. Não, bonzinho é o Espírito Santo. Eu não sou bonzinho, não. Bonzinho é o Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo, né? Vai fazer assim, assim, assim. Tem certeza, Senhor? Não vai dar problema, não vai dar, vamos ficar felizes da vida. Tá bom. Então, eu fiz o que ele me ordenou, né? Então, não se surpreenda, né? Se você jogar a bola fora da trave, o problema não é meu, não. Que eu fiz o que ele me ordenou. Gente, tá fácil a prova. Tá fácil. Agora, só não sei sendo sincero, se você estudou os exercícios, ó, mamão com açúcar, marshmallow e gelatina de cereja. Para terminar. Vamos lá. Outra recapitulação. No livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um registro bastante interessante e chamativo. Uma cidade que foi conhecida por ser, nela, pela primeira vez, os discípulos do Senhor terem sido chamados cristãos. E, ao mesmo tempo, o berço da igreja missionária que nasceu ali. Qual foi essa cidade? Antioquia. Da Síria. Não da Síria. Antioquia da Síria. E não da Pisídia. Rapaz, Eu perdi 75 pontos por causa disso. vocês estão lendo a apostila. Que bom. Vocês estão estudando bonito. A última para fechar essa parte, para a gente avançar. Lucas, quando abre o evangelho que leva o seu nome, ele faz não uma dedicatória exatamente falando, mas ele estabelece uma conversa, uma narrativa com alguém que supostamente se tornou o endereço da epístola. Depois do livro de Atos, ele também Teófilo. Agora eu vou falar para você de novo, Teófilo. Para fechar, pronto. Lucas está numa inspiração violenta, meu Deus. Está escorrendo um som aqui, gente. Se eu coloco o dedo aqui na tela, está saindo um negócio pegajoso. Está grosso o negócio aqui hoje. Glória a Deus. Significado do nome Teófilo. Alguém se lembra? Conhecimento de Deus. Não. Sabedoria. Não. As bolas estão batendo na trave agora. Agora começaram as bolas na trave. Pum, 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 pum. Não é pessoas de vários talentos. Né? Como? Filho de Deus? Não. Eu vou dar umas dicas para vocês, não é muito complicado. Anota aí. Todas as palavras na língua portuguesa que tenham o prefixo T-E-O, tel, Deus. é Deus. É a palavra grega theon, Deus. É amigo de Deus, pastor. Exatamente, irmão Zandro Avancini. Só por causa disso, irmão Zandro levou 50. Meu pai da glória, mais 50. Se o irmão Zandro emplaca mais 50, está isento da prova hoje. E ele está no escondidinho, está lá, no escondidinho do cinema. Irmão Zandro, deixa Deus lhe usar, irmão Zandro. Se o irmão soltar mais um, porque já tinha 50, agora tem mais 50. Lucas, também se soltar mais uma, já está isento também. Assim, pastor Luiz, assim como Tel é Deus, assim, todas as palavras com EL também, né? Elizabeth, Gabriel. Isso. Com EL. Só que é importante ressaltar que Tel é grego. E El é hebraico. Tel é prefixo. El é sufixo. Sabe a diferença? Prefixo é o que está na frente. Tel. Sufixo é o que está no final. El. Tel, prefixo grego. Deus. El, sufixo hebraico. Deus. Anota aí. Filo. F-I-L-O. Todas as palavras em português que terminam com filo quer dizer amigo. Porque no grego amigo é filós.
Filos. Então, Filantropia, filantropia, amigo do bem-estar ou amigo da ajuda, porque tropos quer dizer ajuda, amigo da ajuda, né? Filosofia, amigo do filósofos, saber. amigo do saber, da sabedoria. A nossa língua portuguesa ela é uma conjugação muito interessante, né? De palavras gregas e latinas, ou unicamente palavras gregas ou unicamente palavras latinas. Anotou aí? Isso é interessante, porque nos ajuda a dissecar a compreensão das Escrituras Sagradas. Entrando, então, lá em Atos dos Apóstolos. É um livro de características históricas, ou, por que não dizer, o único livro histórico do Novo Testamento. Lá na página 25. O desenrolar da história em Atos é uma constante expansão. Primeiro, a igreja se estabelece em Jerusalém. Depois alcança os samaritanos e demais habitantes da Judéia, e por fim alcançam os gentios, seguindo a ordem de Jesus em Atos 1:8. Olha que interessante, Jesus disse: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muitos pensam que Jesus falou isto por falar. Não, mas ele não falou por falar. Guardem bem isso. Nada na palavra de Deus é por casualidade. Nada que Deus, Jesus, os apóstolos, os discípulos, os profetas costumam falar é uma mera coincidência, não. Tudo tem um propósito, tudo tem um segmento. Quando Jesus falou, ser-me-eis testemunhas, tanto, 2 pontos, Jerusalém, número 1, Judéia, número 2, Samaria, número 3, confins da terra, número 4, Jesus está dando um mapa para a igreja. Qual é o mapa? Uma ordem progressiva. Começando por onde? Jerusalém. Só que aí deu um problema. Presta atenção comigo. Que problema? Jesus deu o mapa, mas alguns não quiseram obedecer a trajetória do mapa. Sério? A igreja de Jerusalém começou a crescer. Gente, pensa numa igreja. Começou a crescer. O Espírito Santo, como é o dono da obra, ficou incomodado. Espera aí, não estou entendendo. Depois que se alcança um crescimento, tem que sair. Tem que ir para a Judéia. Tem que ir para Samaria. Tem que ir para os confins da terra. E sabe o que o Espírito Santo fez? Vou agitar um pouco o assunto. Vou mandar perseguição. A perseguição vai alcançar 2 propósitos: purificação e santidade e direcionamento. Olha que impressionante. Aí o Espírito Santo permite o quê? Perseguição. Chegou a perseguição, agitou a igreja de Jerusalém. Trouxe um sentido de purificação, de santificação e de direcionamento, porque o mapa já estava traçado. Jerusalém, não. Jerusalém, primeiro, obviamente. Judéia, segundo. Samaria, terceiro. Confins da terra, quarto. Bastou a perseguição, começou a funcionar o programa de expansão da Igreja de Cristo na Terra. É o que diz aqui. Os 3 períodos distintos da Igreja. Estabelecimento da Igreja. Jerusalém, Atos capítulo 1, do verso 1, do 8 ao 4. A duração foi de 7 anos. Pedro foi o seu líder. E a cidade que foi responsável pelo estabelecimento da igreja foi Jerusalém. Depois entra o período de transição, que vai entre Judéia e Samaria. Atos 8:5 e 12:25. Durou 10 anos. Pedro continua sendo líder, só que envolve Samaria, Jope, Cesareia e Antioquia, nesse caso, Antioquia da Síria. A expansão gentílica, ou seja, dos não-judeus, confins da terra, vai de Atos 13:1 a Atos 28:31. O período é só 1 ano menor aos 2 anteriores. Se vocês observarem, a soma dos 2 períodos anteriores dão 17 anos. Mas, em comparação, o período da expansão gentílica ela foi mais extensa. Embora, repito, o estabelecimento de Jerusalém tomou 7 anos, o período de transição 10 anos, mas a expansão só, de uma vez, tomou 16 anos,
sendo o seu líder Paulo, o apóstolo, com as cidades de Antioquia, Filipos, Coríntios, Atenas, Éfeso, Roma, ou seja, uma grande diversidade de cidades. Então, o mapa, no plano que Cristo havia estabelecido, tinha que ser cumprido e foi cumprido. Sem dúvida nenhuma, os dois grandes pilares da sustentabilidade e do crescimento da igreja primitiva foram Pedro e Paulo. Pedro entre os judeus e samaritanos. Paulo nos confins da terra. Deus nos ensina com isto que ele está disposto a usar quem estiver na brecha, independente da classe social, independente do nível de escolaridade. Tem pessoas que se sentem muito diminuídas. Não, eu não tenho nem o ensino fundamental. Como é que Deus vai me usar? Eu sou meio analfabeto, mal leio, mal pronuncio direito a língua portuguesa, mas não tem disso, irmãos. Se nós estudarmos a fundo a vida do apóstolo Pedro, ele era um galileu, ele era um pescador. Diante dos judeus de Jerusalém, os galileus, não sei se vocês sabem disso, eles eram discriminados. O galileu por si sempre foi discriminado pelas demais partes da nação de Israel, porque os galileus eram considerados quase que analfabetos, iliteratos, ou seja, não tinham uma formação acadêmica satisfatória, devido também à região da Galileia ser uma região pobre e não, digamos assim, atendida pelo Império Romano no cuidado da educação. Lucas. Não sei qual livro que cita, se é Atos ou alguns evangelhos, mas quando se fala de Jesus, fala, vê se algum profeta já surgiu da Galileia, se a Galileia já teve algum profeta de lá. Quando fala de Jesus, do Galileu, aí fala, vê se a Galileia, como se exemplo assim, faz a referência, que a Galileia era um lugar onde não tinha profeta, não tinha alguém com escolaridade. Exato. Faz uma alusão exatamente a isso. Exato, ou seja, era uma região discriminada, não é, da Palestina. Seria algo, não seria exatamente como eu vou dizer agora, mas seria algo parecido, não exatamente como no Brasil. Tem duas regiões no Brasil que são muito discriminadas, talvez pelo nível financeiro, social e cultural não serem muito elevados, que é o Nordeste e o Norte do Brasil. Pelo menos os sulistas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não todos, entendam bem, não estou generalizando, mas alguns sulistas vêm com uma certa discriminação, os nordestinos e os nortenhos, ou seja, Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá, e não são muito simpáticos aos nordestinos, mas isso é uma visão de pobreza de espírito, de pobreza cultural, porque todo ser humano é importante, independente da sua condição social, da sua condição de escolaridade. E diante de Deus, mais importante ainda, porque Deus está disposto a usar a pessoa independente da sua situação. Claro, se você tem uma limitação de escolaridade, uma limitação acadêmica, é óbvio que Deus vai te usar dentro daquilo que você tem. Lembre-se que quando Deus se apresentou a Moisés, uma das perguntas chaves, porque Moisés veio cheio de desculpa, quem sou eu para falar em teu nome? Eu sou quase gago, o hebraico diz que ele era gago. Interessante, isso é uma polêmica que eu não quero entrar agora nesse detalhe, mas o hebraico diz que ele era gago. Uma tradução de Almeida diz que ele era pesado de língua, certo? Mas quando você lê no hebraico, nos termos hebraicos, diz perfeitamente que ele era gago. Essa é a razão que Deus levantou um porta-voz, que foi o seu próprio irmão Arão. Mas tem pessoas que questionam, não poderia ter sido gago. Aquilo ali é uma força de expressão, mas tudo bem, não vamos entrar nessa parte, que é uma parte que realmente causa um pouquinho de polêmica, mas quando estudamos a hermenêutica bíblica, descobrimos pelos termos hebraicos que ele definitivamente tinha um problema, ele tinha uma limitação na língua que fazia dele a tartamudear. Então, era uma coisa bem complicada. E aí Deus faz uma pergunta a Moisés: o que tu tens nas tuas mãos? Aí Moisés diz: tem uma vara, lança em terra. Aí nós aprendemos uma grande lição.
Deus está disposto a nos usar diante daquilo que temos nas mãos. Estou sem querer pregando, a intenção não é pregar, tá? Mas estamos ensinando a palavra. O que eu e você temos para apresentar a Deus? Apresentemos a Ele, Ele vai nos usar com aquilo que temos. Ó, se você tem uma xicrinha pequenininha, pode acreditar que Deus vai fazer maravilhas com essa xicrinha que você tem. Pastor, eu tenho um tremendo de um tambo, daqueles de leite de 10 litros. Apresenta a Ele, que Deus vai usar você com esse tremendo de um tambo de 10 litros. Pastor, eu tenho um dumpster, daqueles enormes, está no fundo da minha casa. Estou fazendo uma ilustração. Então, nós não podemos nos sentir diminuídos por aquilo que temos ou deixamos de ter. Ele vai nos usar. Quem crê que Deus pode usar você com aquilo que você tem? Quem crê? E quem crê que Deus quer te usar mais ainda na medida que você se prepara e se disponibiliza para Ele? Olha só. E eu quero acreditar que vocês todos não estão aqui por estar. Ninguém aqui caiu de paraquedas, ninguém aqui caiu por acidente. Não. Ninguém pegou no pescocinho de vocês e disseram, vão lá para o Beré estudar. Não. Eu tenho certeza que, primeiramente, foi o Espírito Santo que falou no coração de vocês, mostrando a vocês o que? A necessidade de maior preparação. Nunca se viveu uma época de tanta despreparação dentro da casa de Deus. Gente, não estou aqui tecendo críticas, não tenho esse estilo, seria uma tremenda falta de ética. Mas eu nunca vi nos últimos 20 anos tantos obreiros despreparados, diáconos, pastores, presbíteros, evangelistas, não tem nenhum básico em teologia, e quando tem, só a graça de Deus. Não é à toa, vocês não vão acreditar o que eu vou dizer, é um direito você, se eu não acreditar. Tem pastores que se sentem ameaçados. Escute essa, isso é sério. Não, você está fazendo teologia? Quem é você para querer saber mais do que eu, que sou pastor da igreja? Jesus, isso já ouvi de dezenas de alunos. Pastor, estou fazendo teologia escondida. Não, fala para o seu pastor. Não, se eu falar, ele me corta. Eu me torno o maior dos inimigos. Mas é uma mentalidade pequenina, uma mentalidade graúda, é uma mentalidade sem sentido. E aí quem fica sofrendo em última análise é a igreja de Cristo, né? A Bíblia nos ensina, antes crescei na graça e no conhecimento. E hoje, mais do que nunca, precisamos das duas coisas. Da graça de Deus, que é a unção, que é o poder, que é o relacionamento com Deus. Mas também precisamos do conhecimento, que é a ferramenta que, unida à graça, vai nos fazer avançar mais, a conquistar mais e a dar mais lugar para o Espírito Santo nos usar para a glória do seu nome. Assim aconteceu com Pedro. Limitado, mas Deus usou. E assim aconteceu com Paulo, muito preparado, e também Deus o usou. Paulo, aqui diz na página 25, foi chamado de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo depois de Jesus. O nome Paulo é um nome romano de Saulo, porque Saulo vem do hebraico Saul. Olha que interessante, se você nunca observou isso, Saulo e Saul têm a mesma raiz. Saulo é a forma romana, Saul é a forma hebraica. Então, Paulo é o nome romano de Saulo. Os judeus da diáspora, o que é diáspora? No momento que eles foram espalhados por todo o mundo depois que Tito destrói Jerusalém e queima o seu templo no ano 70. Os judeus da diáspora costumavam ter dois nomes. Saulo, hebraico, que significa implorado, desejado, e Paulo, que é no grego, que significa pequeno. Isso faz sentido, gente. Quem era Saulo de Tarso? Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Primeiro, ele era um fariseu. Fariseu pertencia à membresia de uma organização da época chamada Sinédrio. Quando já ouviram falar do Sinédrio? Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça, o STJ do Brasil. Todas as questões que envolviam causas judiciais e criminais
eram resolvidas dentro do Sinédrio. Até algumas causas religiosas eram disputadas ou resolvidas dentro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, número 1, primeiro requisito, casado. Não poderia ser solteiro e muito menos divorciado. Casado. Segundo, tinha que ser um fariseu, um saduceu ou um essênio. Oh, que interessante. Não poderia ser um zelote, porque zelote são os revolucionários, aquele grupo político que se levantou com o intento de derrubar o Império Romano. Então, os zelotes foram excluídos do Sinédrio. Eram apenas fariseus, saduceus e essênios. Basicamente, o maior número do Sinédrio estava nas mãos dos fariseus, os fariseus se tornaram uma classe política religiosa muito poderosa nos tempos de Jesus. Muito bem. Primeiro requisito para ser membro do Sinédrio: casado, número 1. Segundo, fariseu, saduceu ou essênio. Terceiro requisito para ser membro do Sinédrio: que tivesse uma educação exemplar dentro da Torá, dentro do Antigo Testamento. Paulo não poderia ser diferente. Fariseu, criado aos pés de Gamaliel, ou ensinado, né, discipulado aos pés de Gamaliel, um dos maiores intérpretes da lei judaica naqueles tempos. Isso deu uma credibilidade impressionante, um poder político-religioso enorme nas mãos de Saulo de Tarso. Eu estou frisando esse aspecto porque existem dezenas de pastores que levantam a ideia de que Paulo era solteiro, que Paulo nunca havia se casado. Baseado em quê? Naquela declaração de 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: fosse bom que o homem não tocasse em mulher. Já leram isso? 1 de Coríntios 7, 1. Aí, quando o indivíduo lê esse texto, está aí, solteirão da vida. A Bíblia não pode se contradizer com a própria história e vice-versa. Mas o que levou a Paulo a introduzir esse capítulo 7 de 1 de Coríntios de uma maneira tão dura, tão ácida? A Bíblia não nos dá detalhes. Olha que interessante. A Bíblia não nos dá detalhes. Porém, quando você lê todo o capítulo 7, olha que tarefa interessante, boa, né? Para você descobrir isso. Quando você lê atenciosamente todo o capítulo 7 de 1 de Coríntios, dá a entender que Paulo teve uma desilusão amorosa enorme, ou um conflito enorme no casamento. É o que eu falei a vocês. Para ser fariseu, tinha que ser casado, nunca divorciado. Porém, existem hipóteses, nada confirmadas, e não temos como também comprová-las, que Paulo poderia ter sido abandonado. Teve um casamento muito conflictivo, problemático. Neste caso, para ele se manter no Sinédrio, então ele teria que comunicar ao Sinédrio: minha mulher me abandonou. Qual a razão? Por A, B e C. Então, são conjecturas, porém as melhores que se encaixam para que deixemos bem claro que Paulo definitivamente não poderia jamais ter sido solteiro e muito menos divorciado, casado ou abandonado, porque abandonado não quer dizer necessariamente divorciado. Mantém os laços do casamento, né? Porém, abandonado da parte do seu cônjuge, da parte da sua esposa. Tá? Estou deixando isso bem claro. Paulo foi casado. Tinha que ser casado, porque, do contrário, ele jamais poderia ser um fariseu, e mais ainda com tanto poder para ter recebido cartas para perseguir aos cristãos. Outro detalhezinho na vida de Paulo. Paulo, como fariseu e membro do Sinédrio, era riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo. Olha a ironia.
Jesus tem um encontro com ele, e o que acontece? Perde tudo. Tudo, tudo, tudo. Perde um lugar no Sinédrio, deixa de ser fariseu e começa... Bom, a ponto de ele ficar numa dependência extrema do lado financeiro. Há uma igreja que teve tanta graça de Deus, tanto carinho para o Paulo, tanta misericórdia, que foi a igreja que Paulo destinou uma carta para agradecer o carinho daquela igreja em quem sustentá-lo nas horas mais difíceis na área financeira. E ele não pediu nada a ninguém, porque Paulo não era de pedir. Como hoje vemos aí os pregadores de prosperidade pedindo cachês de 2, 3, 4, 5 mil dólares para pregar sexta, sábado e domingo. Mas Paulo simplesmente dizia, orem por mim, porque a situação está assim, assim, e assado. Ele não entrava em muitos detalhes. E aí teve uma igreja que entrou com tudo. Você lembra qual foi essa igreja? Que abençoou a igreja de Filipos. Perfeito. Aí a carta aos Filipenses é a carta de todas as cartas de Paulo, a mais carinhosa, a mais terna, cheia de uma ternura, de uma gratidão, que misericórdia. Temos que aprender a ser muito gratos ao lermos, né, a carta de Paulo aos Filipenses. Então, Paulo, de um homem rico, poderoso e famoso, se tornou o quê? Escória da terra, rejeitado por todos. Mas tudo isso, anote aí, consequência da semeadura. Como é que é? Que semeadura? Paulo, o que ele fez? O que ele semeou na sua vida? Ódio, perseguição contra os cristãos e muita morte. Concordam? Ele respirou muita morte dos cristãos. Aí você vem perguntar, mas ele não se arrependeu? Ele não teve um encontro com Jesus? Claro, ele se arrependeu, Jesus o perdoou, tranquilo. Mas anote aí, gente. Tem pastor que inventa moda, inventa ideia, inventa fantasia. Jesus me perdoou, eu estou livre das consequências dos meus erros cometidos. Negativo. Não confundamos perdão de pecados com a consequência dos erros que eu poderia até levar por uma vida inteira. Lembremos-nos que quando Jesus se encontrou com Paulo, ele disse algo interessante. Importa que este muito sofra por causa do reino. Uau! Porque se nós olharmos a vida de Paulo lá atrás, Paulo fez isso, ó. Derramou sangue, perseguiu, arrebentou com muita gente. Se arrependeu, claro. Foi perdoado, não temos dúvida. Mas as consequências. E agora? Temos poder de deter, impedir as consequências? Nem, não temos esse poder. É a lei da semeadura. Tudo que semeamos, colhemos. Seja mesmo na ignorância. Porque isso é um princípio do mundo espiritual. Então, pastor, mesmo que eu vivi os tempos da ignorância, eu vou colher consequências. Claro. Com a diferença que, na graça de Deus, Deus nos vai dar força para vencermos as consequências dos nossos atos realizados no tempo da ignorância. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão entendendo? Deus, no momento que eu conheço a Jesus, ele nos dá força, graça, para superarmos exatamente as provas consequentes, resultantes daquilo que mal semeamos lá atrás. E é uma advertência e um aviso para mim, para vocês, para cada um de nós. Errei na ignorância. Agora, se eu erro, eu sou burro. Eu sou cabeça dura. Diz lá em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz. O que diz Tiago 4,17? Vai receber louvor da parte de Deus? Comete pecado. Comete pecado. Uns dias atrás, um aluno de uma turma colocou a mão na cabeça. Assim mesmo que eu estou fazendo. Pastor, então o que eu estou fazendo no Beré? Estudando. Ué, se preparando para evitar errar mais do que o normal. Não, mas agora que eu estou no sal. Como assim no sal? E eu estou sabendo de tanta coisa. Tanta coisa. E se eu não cumprir, aí eu estou arrebentado. Tem razão, irmão.
começa por mim. Aí ele ficou consolado. E é verdade, ele não tinha pensado no Senhor. Oh, glória a Deus, que o irmão pensou em mim. Então o problema começa em mim. À medida que eu vou aprendendo a saber certas coisas, eu tenho que me policiar. Porque se eu não me policio, gente, o primeiro que vai naufragar serei eu. Oh, aí o irmãozinho já estava quase arrancando os cabelos, ficou num consolo, num conforto. Ai, pastor, que alívio senti no coração. Mas ora por mim, porque a carga do meu lado é grande. E eu oro por você também, para Deus te dar graça, para você errar o menos possível. Mas por que eu estou batendo isso na questão da vida de Paulo? Porque Paulo viveu toda uma vida cercado de luta, problema, tribulação. Obviamente, parte das lutas e problemas, consequência da semeadura. A outra parte fazia parte, né, da sua vida de refletir os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma boa notícia para vocês, não sei se vocês vão gostar. Estão preparados para a boa notícia? Servir a Deus não é fácil, não. É uma tarefa dificílima. Pastor, não me desilude. Então me enganaram. Me disseram que quando eu servisse a Jesus, o negócio ia ficar molinho, macio, suave, igual marshmallow. Engano, então te enganaram. Te enganaram bonito. De vitória em vitória, de glória em glória. Né, é só vitória, é só glória. O que é isso, gente? Se Jesus me der ainda vida e saúde, 31 de agosto agora, né? Eu gosto muito de guardar datas. E essa data eu não tenho como me esquecer. São 2 datas da minha vida que eu não tenho como... Aliás, 4 datas na minha vida que eu não consigo esquecer. A data que nasceu meu filho, 28 de agosto, a data do meu casamento, 9 de outubro, a data que Deus me permitiu nascer, 2 de setembro, e a data que eu nasci de novo, 31 de agosto, ó, véspera do meu aniversário. Coisa doida, né? Jesus decidiu me fazer uma surpresa, né? Não, vou te dar de presente de aniversário a salvação. 31 de agosto, eu conheci Jesus e 2 de setembro fiz o meu aniversário número 10. Em outras palavras, se Deus me der vida, me der saúde, dia 31 de agosto próximo, eu estarei completando 52 anos nos caminhos do Senhor. Aí você vai me perguntar, pô, pastor, você é um gigante na fé. Eu, gigante? Eu não passo de um vermezinho de Jacó, aprendendo muita coisa. E olha, pobrezinho de mim. Quem sabe estou aprendendo aqui, quem sabe não, tenho certeza. Estou aprendendo aqui muito com cada um de vocês, com o irmão Wellington, com o pastor Tiago, com o Lucas, com o irmão Zandro. Eu estou aí, eu sou filhote na fé. Pastor, você está brincando comigo? Não, eu sei o que eu estou falando. Eu sou filhote na fé. 52 anos é filhote na fé, mas você tem lá os seus 10, os seus 20, os seus 30, está forte, mas eu sou filhote na fé. Estou fazendo isso aqui, ó. E aí? E Paulo? Nem o diga. Nem posso me comparar a Paulo. Eu, diante de Paulo, eu sou um micróbio, porque a vida deste homem é um tremendo de um exemplo. Vamos entender um pouquinho quem foi o apóstolo Paulo e por que ele deixou um peso tão grande na marca do Novo Testamento. Local de nascimento, Tarso na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante, olha só. Ao contrário, era um centro de cultura grega, uma cidade universitária que ficava próxima da costa do Nordeste do Mar Mediterrâneo. Então, Paulo não nasceu em qualquer cidadezinha, nasceu numa cidade de elites. Religião. Embora tenha nascido um cidadão romano, cidadania provavelmente herdada de seu avô, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. Estudos. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega, ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Então, Paulo estava no top. Pensa num cara famoso. Tá? Pensa aí num pregador famoso. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Pensa aí numa banda famosa. Era o mesmo nível do Paulo,
antes de conhecer a Jesus Cristo. Muito Pastor, bem. Sim. Só um adendo, eu estava estudando sobre essa parte do avô, que me interessou bastante, Sim. que ele conseguiu isso através de que muitos daquela cidade conseguiram a cidadania romana por lutarem ao lado do exército romano em uma guerra, eu não me lembro, acho que foi contra os persas. Aquilo era uma província, aí se tornou uma província romana, aonde muitos conseguiram a cidadania, ele herdou essa cidadania do avô dele, que provavelmente poderia ter lutado nessa guerra. Isso é verídico? Eu andei lendo isso. Há duas fontes históricas, né? Uma que sustenta no seu pleno e outra que lança um pequeno questionamento, porque não há uma documentação exata, precisa desse acontecimento histórico. Há, sim, narrativas baseadas na tradição oral. E tu sabes que para a tradição oral ser confirmada, ela tem que ter documentação. E aí carece de documentação. Baseado o quê? No Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, 40% foi escrito na base de tradição oral, mas teve o quê? Os documentos, a fonte KQLM, que deu a confirmação da tradição oral, porque era um critério, né, que os escribas e os tradutores canônicos usavam para dar credibilidade a um fato bíblico ou histórico. E nesse caso em particular, carece de documentação, ou seja, pela tradição oral faz sentido, mas não temos documentação que dê comprovação ao 100%. Aí fica dentro da base da conjectura. Por isso que os livros de teologia não podem entrar com detalhes fazendo sobre esta situação afirmações, entende? Sim, trabalha com certas conjecturas. Vamos lá. Saulo perseguidor. Quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio, ele recebeu a autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Conselho do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, além de deflagrar a perseguição em Jerusalém. Ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus, ou seja, ele estava trabalhando como religioso. E os religiosos são assim, eles trabalham em cima de rituais. Eles não trabalham em cima de um relacionamento com Deus, né? Geralmente os religiosos estão cegos à profundidade da palavra, estão muito na superficialidade, são legalistas, eles vão muito ao que está na letra. É o que o próprio Paulo falou, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em outras palavras, é importante estudar a palavra de Deus? É. E como é? Mas estudar por estudar sem o poder do Espírito, ficamos legalistas. Pior coisa é um cristão pegar a Bíblia e não ter o fogo do Espírito Santo no seu coração, não ter unção fresca derramando sobre a sua cabeça, porque tudo aquilo que ele está estudando não vai passar de letra, pura letra. Isso é legalismo. Mas que coisa linda é quando nós estudamos a Bíblia e o fogo do Espírito começa a ser aceso dentro do nosso coração. Que lindo é quando eu estudo a Bíblia e ela me leva mais a se aproximar de Deus, aumentando o meu nível de comunhão e aumentando a minha fé. Porque lá em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir vem o quê? Vem o quê? Pela palavra de Deus. Então, se a minha fé está hoje baixa, talvez uma das razões é que eu não leio muito e pouco estudo a Bíblia. Mas quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo a Bíblia, o que acontece? A minha fé, Quantos estão me entendendo isso, gente? Quantos estão me entendendo? É importante que tenhamos a compreensão disso. Pastor, está difícil fazer curso de teologia, pastor. Trabalho muito. Eu trabalho 12 horas na construção, 14, ainda tenho que aguentar 2 horas lá no online. Meu irmão, o irmão tem que me aguentar 2 horas. Mas o irmão aguenta o quê? 12, 14 horas no tranco? Pastor, mas aí eu ganho pão. É outro assunto, né? Estou falando de um aluno, né? Semana passada já está querendo desistir. Então,
que o irmão quer ouvir de mim? Quer um conselho? Então vou lhe dar um conselho. Pesa na balança das suas prioridades. Como assim? Trabalho ou estudar? Não, os dois são importantes para mim. Ok, amém. Um lhe dá o pão de cada dia para a sua sobrevivência, correto? Sim, sim. Mas o outro lhe dá o quê? O pão de cada dia para a sua alimentação espiritual. Aí ele baixou a cabeça. É verdade. Os dois são importantes demais, então faça a sua escolha. O que é prioridade? Vamos ter prioridades, vamos ter que colocá-las lado a lado. Não tem nem como ir para baixo, uma e outra para cima, lado a lado. Essas prioridades, quando Deus permite que tenhamos, são o quê? Desafios. Eu creio que eu já falei isso aqui, né? E os desafios não são direitos. Os desafios são privilégios. Então, aqui está um grupo de privilegiados. Isso aqui não é direito. Estar aqui, estudando a palavra de Deus, é privilégio. Desculpa estar sendo chato. Quem se sente privilegiado estudando a Bíblia? Privilégio. Privilégio não é direito. Direito você nasce com ele. Anote aí. Direito você nasce com ele. Privilégio você conquista. Aliás, alguém já conquistou para você esse privilégio. Cristo na cruz do Calvário. E apresentou a você. Você quer? Quer? Estou contigo. Amém? Então vamos batalhar, porque isso é um privilégio. E os privilégios valem a pena lá no final. Né? Na noite passada, eu já sonhei, gente, com a formatura de vocês. Meu Deus! Vi o irmão Zandro no primeiro da fila. Depois eu vi o Lucas, vi a irmã Aline, vi todos vocês. Eu falei, rapaz, essa é a turma da quarta? Todo mundo de chapeuzinho, de beca, já com os canudos na mão. Eu falei, ô papai, isso é uma realidade, não é um sonho, não. Embora eu sonhei essa noite, não comi pizza de abacaxi, como fiz uma outra noite. Mas acordei feliz, acordei contente. Eu falei, Senhor, eu sei que é luta, eu sei que é suor, mas ajuda os meus irmãos, né? Ajuda a irmã Márcia Siqueira, ajuda a irmã Leidiane, ajuda o pastor Tiago, ajuda irmão Zandro, ajuda aqueles dois casais abençoados, irmão Wellington, irmã Núbia, ajuda o irmão João, irmã Luziane, ajuda o povo teu, Senhor, chegar lá no finalzinho e todos falarem a uma só voz. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquele dia vai ser bonito, gente. Então, olhem para que a gente chegue junto no finalzinho. Eu sei que tem alguns parando no meio do caminho, que infelizmente é um pouquinho normal, não deveria ser, mas é. Mas a graça do Senhor nos basta, né? E o poder dele vai fazer o quê na vida de vocês? O que o poder dele vai fazer na nossa vida? Vamos lá? Alguém fecha o versículo? A minha graça te basta, disse Jesus. E o quê? E o resto? Parou por aí? Parou por aí? Parou por aí, gente, versículo? E o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Ai, 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 ai. Quando você sentir, Senhor, vou chutar o balde da teologia, vou chutar o balde até de te servir. Quando você passar com esse pensamento na sua cabeça, grite bem alto. A minha graça te basta. Eu sou forte. Isso, Lucas. Lucas está ligado. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, se você tiver que repetir isso 10 vezes por dia, faça gritando, a minha graça te basta. E o teu poder se aperfeiçoa da minha fraqueza. Porque a gente chegando lá no final, aí você vai dizer, eu não fiz sozinho. Aliás, eu fiz uma parte, mas ele fez tudo em meu favor. Amém? Amém? Quantos creem que ele está fazendo tudo em nosso favor? Ele está fazendo tudo e continuará fazendo tudo em nosso favor. Bom, vamos fazer a nossa parte. Só a nossa parte. Não tente fazer a parte de Deus, não. E nem joga a tua parte na mão de Deus. Deixa ele fazer a parte dele. Vamos lá, vamos lá. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus. Conversão.
Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, o momento que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Olha que interessante. Eles ouviram Cristo, mas não entenderam nada. É como se tivesse uma língua estranha ecoando ao redor deles. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Anote aí, por favor, anote aí. Aí no finalzinho da página 26, já entrando na página 27, nós vamos encontrar alguns textos. 1 de Coríntios 9:1, 1 de Coríntios 15, 8 a 15 e Gálatas 1, 15 e 17. Faça um highlight nesses versículos. Por que eles são importantes? Esta é a base bíblica que o apóstolo Paulo nos ensina. Qual a base bíblica para admitirmos os apóstolos? Opa, só vai entrar num assunto polêmico. Vou entrar e vou sair rapidinho. Se confunde muito apóstolo como ofício com apóstolo como função. Assim como existem profetas como ofício e profetas como função. Ofício fala de título e hierarquia. Função fala de dom ministerial, fala de chamado. Não me queiram a mal, eu respeito a todos os apóstolos que estão aí no mundo afora, não tenho nada a questionar. Agora, a Bíblia tem um critério. O que é um apóstolo biblicamente falando? Isso é um critério bíblico, não é o meu critério, não é o critério do teólogo fulano ou do teólogo cicrano, é o critério bíblico, e este critério está exposto aqui, na primeira carta aos Coríntios 9:1, 15, 8, 15 e Gálatas 1, 15 e 17. A Bíblia nos ensina, então, 3 critérios para os apóstolos bíblicos. Número 1, ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Número 2, ter tido uma convivência ou uma aproximação física com o Senhor Jesus. Segundo critério. Terceiro critério, o tempo do seu apostolado marcado por sinais, prodígios e maravilhas. Vamos parar para pensar? Quantos apóstolos hoje, falo com grande respeito, tanto que eu sou muito delicado e ético em nunca colocar esse tipo de pergunta diante destes que são hoje apóstolos. Se a gente parar para pensar, cumprir esses 3 requerimentos bíblicos é algo fácil? É algo simples? É algo assim, ó, num estalar de dedos? O que vocês acham? É fácil? É prático? É bem complicado. Então, o apóstolo como ofício deixou de existir com João na ilha de Patmos. Se hoje existem os apóstolos, eles existem na função, no chamado, no dom ministerial, jamais na hierarquia, no título. O problema do profeta. Sou profeta de Deus nessa noite. O camarada está usando uma prerrogativa única e exclusiva usada pelos profetas do Antigo Testamento. Porque a profecia no Novo trabalha de maneira diferenciada. Não vou entrar nos detalhes, mas no médio em teologia nós vamos estudar isso em detalhes. Aliás, os que forem para o médio, nem todos aqui talvez gostarão de ir para o médio, mas no médio nós vamos ter uma matéria que vai dissecar bem isso aqui. Tá? Aí muitos vão entender. Daí a confusão enorme
que se faz entre ofício e função. Deixa eu dar uma rápida explicação, bem rapidinho. Efésios 2:20, bem rápido. Não estou querendo ser polêmico, só estou despertando você a pensar. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Muito obrigado, Lucas. Olha o texto. Você prestou atenção que acabou de ler ou de ouvir? Eu vou repetir. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. O que isso quer dizer, gente? No ano 54, foi a data provável da redação da carta de Paulo aos Efésios. Provável de 54 a 60, alguns historiadores colocam. Nesta época, preste atenção, a Bíblia Sagrada, o cânon, os 66 livros, ainda não estava fechado. Me acompanha? Nesta época que Paulo escreve a igreja a Éfeso, os 66 livros, o cânon, o grupo dos livros inspirados pelo Espírito Santo, não estava fechado. O cânon vai ser fechado quase 40 anos depois, no ano 96, com o livro do Apocalipse. Ou seja, na época que Paulo escreve aos Efésios, o Novo Testamento não estava completo, só o Antigo. E parte dos evangelhos. Nem Atos. Olha que interessante. Nem Atos era conhecido, nem o livro de Atos dos Apóstolos era conhecido, nem Romanos era conhecido, só os evangelhos. Me acompanha? Só os evangelhos eram, e nem todos, que o evangelho de João foi o último. Então, os evangelhos eram conhecidos Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João não era conhecido ainda. Então, existiam os 3 evangelhos, Atos dos Apóstolos, parte de 1 de Coríntios, parte de 2 de Coríntios. Romanos estava em fase de fechamento, quando então é escrita a carta aos Efésios. Aonde eu quero chegar com isso? Como a igreja primitiva ela precisava de um fundamento doutrinário, me acompanha? O meu e o seu fundamento doutrinário hoje é aonde? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Mas no templo de Paulo aos Efésios, na época de Paulo aos Efésios, a Bíblia Sagrada estava fechada, estava completa? Sim ou não? Não. Então, eles dependiam de um fundamento, de um norte, de um GPS, de uma bússola orientativa à luz da Bíblia. E esta bússola é chamada aqui em Efésios 2:20, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, tudo que os profetas do Antigo Testamento estavam ensinando e ensinaram, que se encaixaria com os ensinamentos dos apóstolos. Olha que coisa linda! Em outras palavras, o ensino do Antigo Testamento encaixando-se com o ensino do Novo, e não havendo entre eles o quê? Conflito, contradição. Mas no ano 96, quando João escreve o Apocalipse na ilha de Patmos, João é o último apóstolo, biblicamente falando. Fechou. Então, os 66 livros estão fechados. Então, agora a igreja primitiva já tinha que um fundamento completo e fechado, chamado a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Então, não havia mais necessidade da igreja ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque tudo que nós precisávamos já estava contido aonde? Em um só volume. Bíblia, Palavra de Deus. Todos compreenderam? Isso é importante demais. Quando a gente não leva em consideração esses aspectos, é normal que nós vamos ter aquela defesa apaixonada por uma ideia, por outra ideia.
todas as defesas sobre ideias são válidas, desde que elas sejam confirmadas dentro da palavra de Deus. Vamos lá. Paulo, o missionário. Após a sua conversão, pregou rapidamente em Damasco e depois passou um tempo na Arábia. Quanto tempo Paulo passou na Arábia? Alguém se lembra? Ele passou um tempinho, né? Não foi muito tempo, não. Passou um tempinho lá na Arábia. Alguém se lembra? 10 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Uma tradução diz 3 anos, uma outra diz 3 anos e meio, então se pode conjecturar entre 3 a 3 anos e meio, porque varia um pouco algumas traduções da Bíblia no Novo Testamento. Após alguns contratempos, o apóstolo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ele ali passou um período de cerca de 10 anos e talvez tenha plantado algumas igrejas, baseado em Atos 15:41. Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia na posição de um obreiro auxiliar. Foi nessa cidade que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo. Alô! Alô! Valendo a isenção da prova. Primeiro que responder sem olhar para o Google, sem olhar para a apostila, mas olhando para os meus olhos verdes, ó, troquei as lentes de contato hoje, ó, verdinho. Pastor, estou vendo mais preto que uma ameixa. Não, você está daltônico, hoje estou com olhos verdes. Tá? Significado do nome Barnabé. Rápido, rápido que eu te dou a isenção da prova. Barnabé. Gente, misericórdia. Filho da consolação. Filho da consolação. Lucas levou o prêmio maior. Jesus. Esquece de fazer a prova, Lucas. Filho... Gente, ó, isso aqui é digno disso aqui. Agora é para Jesus. Filho da consolação. Anota aí. Pedro que dá o nome do Barnabé para ele, né? Só um pouquinho, eu vou fechar o áudio aqui. Alguém abriu o áudio? Alguém abriu o áudio. Isso. É Pedro que dá o nome de Barnabé para ele, né? Que chama ele de filho da consolação. Isso. Eu acho que é Atos 16, algo assim. Não, já está tranquilo, Lucas. Filho da consolação. Rapaz, calma, ainda faltam 25 minutos para a prova. Vou largar mais duas. Que bom quando o aluno está ali, ó, lendo e se lembra dos detalhes. Anota aí. Barnabé, filho da consolação. Parabéns, Lucas. Parabéns. É a primeira de muitas, né? É a primeira de muitas. Filho da consolação, tá? É o significado do nome Barnabé. Vamos adiante. Paulo, como missionário, desenvolveu 3 viagens missionárias e uma viagem a Roma. Eu vou ter que resumir porque o tempo já está encerrando. Se você ler o apostila, vai se lembrar desses tópicos que eu vou abordar agora. Qual foi a cidade que, durante a maioria dessas 3 viagens, se deu o ponto de partida de Paulo? Ou seja, Paulo sempre, na maioria dessas viagens, saiu de um ponto, de uma cidade. Qual foi essa cidade? Antioquia. Só isso? Antioquia da Síria. Da Síria. Por favor. Se nós não completamos... Era a base missionária. Era a base missionária, exatamente. Vai lá no mapinha da página 27, você vai ver lá. Antioquia da Síria. Embora aí no mapa não mostre da Síria, mas é pela localização. A Antioquia da Síria está próxima do Mar Mediterrâneo. Está vendo aí o Mar Mediterrâneo? Tá? A da Pisídia está do lado de dentro. Ela está mais no interior da Ásia Menor. Então, só para você memorizar, como é que eu sei que a Antioquia da Síria em relação à Antioquia da Pisídia? Porque a Antioquia da Síria, vou aqui te mostrar, ó. Esse espaço aqui que você está vendo é o Mar Mediterrâneo. Então, ela está na beira, quase à beira do mar. Tá? Então, procura
Sempre ter isso em mente. A Antioquia da Pisídia não estava próxima do mar, estava um pouquinho distante, mais de 60 quilômetros no interior da Ásia Menor. Ok. Virando a página, página 28. A segunda viagem missionária de Paulo. Nessa segunda viagem missionária também começa onde? Antioquia da Síria. Se você olhar o mapa da primeira e da segunda viagem, elas têm algumas semelhanças. A diferença é que Paulo entra onde? Na Macedônia e na Grécia. Quando Paulo chega na Grécia, ele levanta obras em 3 cidades. Em 3 cidades que elas se tornam importantíssimas no trabalho da segunda viagem missionária. Se você olhar no mapa, você vai descobrir quais foram estas cidades da Grécia. Preste atenção. Da Grécia. Quais foram estas cidades que Paulo estabelece um trabalho importante da obra do Senhor? Grécia. Filipe. Não. Não acertou, né? Grécia. Corinto, Atenas e peraí. E Bereia. Anote aí. Corinto, Atenas e Bereia estavam na Grécia. Embora, se você olhar com atenção, Bereia fazia divisa com a Macedônia. E a Macedônia estava onde? Tessalônica, naquela época. Hoje, Tessalônica pertence à Grécia. Que interessante! Mas na época de Paulo, Tessalônica não era Grécia, era Macedônia. Por isso que está lá em Atos 17:10. Os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, ou seja, os gregos eram mais nobres do que os macedônios. Aí entra um detalhe cultural, não é? Segundo a cultura da época, os gregos eram mais sistemáticos no estudo de qualquer coisa, porque eram os amantes da filosofia. Mas os macedônios eram relaxados. Tinha aquele jeitinho deles, né? Não vou dizer o jeitinho brasileiro, mas não estavam nem aí. Não eram sistemáticos, não eram cuidadosos. Sim. Mas Não é à toa que... Alexandre o Grande era Alexandre III da Macedônia? Sim. Era discriminado. Mas lembre-se que Alexandre, para cumprir uma profecia bíblica, ele nasceria na Macedônia. Seria filho de Filipe. Filipe da Macedônia. Filipe II. E aí ele conquista a Caia. Aonde é a Caia? A Caia é a atual Grécia. Porque a Grécia é um conglomerado de pequenos reinos. A Caia, Esparta, Demóstenes, são 4 reinos que na época existiam até formar o quê? A Grécia. E nessas fragmentações, o Império da Macedônia passou por várias modificações geopolíticas. E na época de Paulo, estava bem definido Macedônia e Grécia, ainda que elas tinham uma cultura um pouco parecida, semelhantes, por causa do pai de Alexandre, Filipe da Macedônia. Mas Alexandre, ele vestiu a camiseta da Acaia, que se tornou mais tarde a Grécia, como viemos a conhecer. A Grécia, o portal de todas as filosofias, o portal de toda uma história da estética, da beleza física humana. E aí o texto bíblico... ocidental. Isso. Mas eu quero chamar a atenção isso, né? Por causa do texto bíblico de Atos 17:10, que os bereanos gregos foram mais nobres do que os de Tessalônica, macedônios. Os macedônios eram relaxados. Que coisa interessante. Pouca gente prega sobre isso, né? Você é bereano
ou você é tessalonicense? Você é grego ou você é macedônio? Né? Como querendo dizer, você é crente superficialidade ou crente profundidade? Bereia ou Tessalônica? Eu já fiz uma pregação bem forte sobre isso e deixei o pastor com muita raiva de mim. Você está me chamando de quê? De bereiano ou do tessalonicense? Eu não estou te chamando nem de bereiano, nem de tessalonicense. Você chega à sua própria conclusão. Né? Mas ficou bem definido, né? Que os bereianos eram cuidadosos. Ouviam a Paulo e Silas, mas conferiam aonde? Na Escritura Sagrada. Os tessalonicenses, qualquer coisa que eu vi, aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor, amém! E vamos embora. E hoje não está parecido da nossa igreja, das nossas igrejas? Dá a impressão que a gente tem um monte de tessalonicenses, aleluia! Eu quietinho, meu Deus, ninguém está com o espírito de bereiano. Essa é uma das razões porque a nossa escola teológica tem esse nome, Academia Bíblica Bereia, porque Bereia fala o quê? Investigação, discernimento, critério. Não que nós queiramos ser melhores do que os demais, mas aqui, para estudar, você tem que vestir o espírito de bereiano. Se você entrou aqui tessalonicense, olha a boa notícia que eu tenho para você. Você vai sair convertido bereiano. Porque aqui nós vamos investigar um negócio a fundo. Se você se acostumou a ter água pelos tornozelos, vamos te ajudar a nadar. Pastor, eu estou quase morrendo afogado na Bíblia. Não, você não vai morrer afogado na Bíblia, não. É a única água que você não tem o risco de morrer afogado. Só se você não quiser entrar na profundidade da Escritura. Amém? Entenderam, então, as diferenças? Amém. De bereano e tessalonicense? Temos bereanos aqui ou não temos? Graças a Deus. Não falem só para me agradar, não, gente. Vamos assumir a camiseta com graça de Deus, que a gente vai longe, para a glória do Senhor. Mais 5 minutinhos para a gente terminar, que eu quero dar uns 5 minutinhos de descanso para vocês, antes de passar a prova. Vamos lá. Na segunda viagem missionária, o que acontece? Paulo e Barnabé se separam, está aqui na página 28. Paulo conhece Timóteo, Paulo e Silas cantam na prisão, toma uma coça bem dada, gente. Pensa numa coça bem dada. E recebem graça de Deus para cantar. Quem é louco de cantar depois de uma coça bem dada, sangrando, doído? Começaram a cantar. A graça de Deus nos dá um comportamento de doido, não é verdade? Pisam na gente, machucam a gente, estrangulam a gente, nos fazem chorar, sofrer, mas aí vem a graça e você começa a cantar. Consegue entender isso? Não entenda. É a graça de Deus, que nos dá forças quando perdemos todas elas. Paulo discursa em Atenas. Pastor, Fale. Eles só cantavam, né? Porque o versículo fala que eles oravam. Ah! E a oração atrai o que? A graça de Deus. Na verdade, nós temos a graça, mas a oração ela traz a super abundante graça. Oh, meu Deus! Sem querer, estou pregando. Peguei no gancho, peguei na carona do irmão Sandro. Irmão Sandro tem que ver esse homem pregando. Eu ainda vou lá em Martazina para ficar lá atrás no banco da igreja dele. Pode pregar, meu irmão. Estou aqui para receber Jesus de novo. Meu Deus. Anotou aí? É porque eles oravam. Quando nós oramos, trazemos a sobreabundante graça. A graça já está sobre nós. Mas quando nós oramos, ó, vem a sobreabundante graça. Garanto a vocês, se Paulo e Silas não estivessem orando, ó, estariam praguejando, murmurando, manda fogo e queima esse povo, manda fogo e arrebenta com esses pecadores incircuncisos, manda fogo, Senhor. Mas não, começaram a orar, e aí começaram a cantar. Oh, meu Deus! Tá difícil, minha irmã? Tá difícil, meu irmão? Para que murmurar? Para que reclamar? Para que reclamar de barriga cheia se você tem o Espírito Santo que vive aí dentro de você, está coladinho com você 24 horas por dia? O que está faltando? É só abrir a boca e orar. Aí você vai cantar no meio da tormenta, da tempestade, você vai cantar no meio do sofrimento e da dor, você vai cantar e fazer coisas que só a graça de Deus nos dá capacidade para fazer.
Paulo discursa em Atenas, no Areópago. As igrejas da Macedônia, Caia e Frígia são plantadas. E a terceira viagem missionária. Ali Paulo vai à sua principal cidade da região da Galácia e da Frígia, chamada Éfeso. Lá Paulo fica 3 anos em Éfeso. Muda sua rota de volta. Foi o lugar que Paulo mais se apegou. Diz a Escritura que quando ele chegou numa praia próxima a Éfeso, houve uma choradeira. Põe uma choradeira. Pensa numa choradeira. É porque Paulo chegou ali para ser o quê? Discipulador. Ele acompanhou. E está faltando hoje espírito de discipulado. É aquela pessoa que acompanha desde os primórdios da fé e acompanha para dar o que? As vitaminas do crescimento espiritual. Está ali, irmão Zandro. Irmão Zandro está sempre preparado. Olha lá. A revistinha do discipulado. E hoje falta muito, infelizmente, não falo isso por crítica, falo que, infelizmente, algumas igrejas deixaram de lado o uso do discipulado, tanto para fortalecer a fé do novo convertido, como também do cristão antigo. Paulo é divertido pelos crentes em Cesareia. Essa é a terceira viagem missionária. Aí temos a viagem de Paulo a Roma. Já falamos alguma coisa. Vem a tempestade, Paulo prega no navio, Paulo é picado por uma cobra. Paulo fica 2 anos em Roma, em uma prisão domiciliar. Guarde isso. Paulo ficou 2 vezes preso. A primeira vez ele ficou preso numa casa alugada. 2 anos. Podia receber visitas, sem nenhum problema. Mas a segunda vez que Paulo é preso, ele já não fica numa casa alugada, ele fica num calabouço chamado Marmetim, em torno de 1 ano e 2 meses. A Bíblia não dá com precisão as datas, somente na primeira prisão domiciliar, mas na segunda prisão a Bíblia não nos dá datas, dá uma narrativa que nos dá uma aproximação de tempo. E essa narrativa a gente descobre quando lemos a primeira carta de Timóteo e a segunda carta de Timóteo. Se você ler com atenção, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é a despedida dele. Ele está se despedindo desta vida. Então, quando você lê as 2 cartas de Timóteo, a ideia de tempo transcorre em torno de 1 ano a 1 ano e 2 meses, quando, embora Paulo, como cidadão romano, ele apelou para César, mas César, que na época era o imperador Nero, não deu a mínima importância, e ele foi decapitado no caminho de uma famosa estrada romana, chamada a Via Ápia. Eu já estive lá 2 vezes e realmente é emocionante, né? Não se sabe o exato local da Via Ápia, né? Mas alguns arqueólogos, alguns anos atrás, encontraram vestígios, não é, de armaduras de romanos, que provavelmente, e na verdade, de centuriões, porque como Paulo era um cidadão romano, para ser decapitado, segundo a cultura romana, teria que estar acompanhado por 2 centuriões. Olha que interessante, como a coisa é tão bem organizada. Então, encontraram resquícios de roupas, né? Vestígios de roupas que provavelmente pudessem ter pertencido a 2 centuriões e estavam com as suas ossadas. Baseado nisso, naquele trecho da Via Ápia, ali se deduz que houvesse sido o local da decapitação de Paulo, porque provavelmente algum tipo de evento, tragédia, aconteceu que esses centuriões faleceram ali, ou quase que imediatamente, ou poucos dias depois da decapitação de Paulo. Mas é apenas uma conjectura, porque ninguém sabe com exatidão o local da decapitação de Paulo por parte de Nero. Muito bem. Nós temos a página 32, já não podemos mais avançar, que fala sobre o desenvolvimento das cartas de Paulo. As epístolas doutrinárias, Romanos, as 2 de Coríntios, Gálatas, depois Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 de Tessalonicenses. Depois, virando, página 36, as epístolas pastorais. Pastorais porque não foram cartas enviadas à igreja, senão a pessoas com o intuito de dar orientação pastoral. As 2 a Timóteo, Tito e Filemon. Depois, na página 38, vemos as cartas gerais. Hebreus, que carta linda! Poderemos estudar 2 meses sobre essa carta e ainda não esgotaremos o assunto. Tiago, tem gente que não gosta do Tiago,
não do pastor Tiago, que é gente boa da terra, mas tem muita gente que não gosta da epístola de Tiago. E quando pega o capítulo 3, rasga até a página. Né? Eu conheço um pastor que um dia ele me disse, pastor, eu detesto o capítulo 3 de Tiago. E também se chamava Tiago, né? Tiago Menezes. Eu falei, irmão, não estou entendendo. Esse cara está falando mal de mim. Eu falei, então a carapuça entrou. Ele tinha lá, interessante, o capítulo 1, o capítulo 2, mas o 3 ele rasgou da Bíblia de tanta raiva. Acredite se quiser, tem gente que parece que não tem mentalidade para entender que a Bíblia ela corta dos dois lados, para o lado do pecador não arrependido, como para o lado do pecador arrependido. Lutero também não gostava muito de Tiago, não, né? Eu li 2 biografias e Lutero ficava nervoso quando lia, mas ele precisava, né, de um trabalhar de Deus, né, no temperamento, em várias coisas, como Deus costumeiramente faz com as nossas vidas. Temos as 2 cartas de Pedro, as 3 de João e Judas, que é a carta mais enigmática, a epístola mais enigmática, porque ela fala até da segunda vinda de Jesus pela boca de Enoque. Olha que interessante, porque tem 3, 4 versículos na epístola de Judas que elas são a cópia fiel de versículos do livro de Enoque, que é um livro apócrifo. Mas, por alguma razão, os canonicistas, os que estudam a canonicidade da Bíblia, descobriram que houve uma permissão de Deus que 4 versículos do livro de Enoque fizessem parte da carta ou da epístola a Judas, tornando-se, então, a epístola de Judas só epístola, canônico. Já o livro de Enoque, ele não é canônico. Interessante. Mas 4 desses versículos, por permissão de Deus, saíram de um livro apócrifo e se tornaram o quê? Canônicos, porque eles fecharam o contexto, se encaixaram perfeitamente dentro de um contexto. Quem já ouviu falar do livro de Enoque? Quem já ouviu falar? É muito interessante. Recomendo. Mas ele não é de todo canônico. Ele não é. Ele não é. É quase místico, né? Exato, exato. Deixo bem claro. Ele é quase, para não dizer bastante místico. Eu perguntei ao pastor na última matéria, você lembra que eu com relação sobre o livro de Enoque e o Evangelho de Judas. Isto. Vale a pena você dar uma lida, caso você queira adquirir um exemplar. Mas, como o irmão João Cavalcante frisou bem, é bem místico. Então, é como comer um bacalhau com muito cuidado, tirando as espinhas, para não se engasgar e se espetar. Aí você vai se confrontar com os 4 versículos que estão ali no livro de Enoque, que você vai encontrar exato, ipsilíteres, dentro da epístola de Judas. Aí você vai concluir que foi uma permissão de Deus, que Judas, obviamente, leu, estudou, avaliou o livro de Enoque, mas teve a autorização do Espírito Santo de tirar esses 4 versículos, porque eles tinham, de uma certa forma, conteúdo de verdade. E ter esse conteúdo de verdade acoplado ao restante do texto se tornou canônico. Sim. Assim como Paulo usou também frases de filósofos. Isto, exatamente. Atenas, ele usou frases de Plínio lá, usou frases de Plínio Velho, assim como ele usou frases de filósofos para expressar a verdade bíblica, Judas usou no livro. Gente, Lucas hoje está atacado da graça de Deus. Se o Lucas não tivesse dito aquela resposta lá atrás, hoje, com essa ele já estaria isento. Não tem jeito, Lucas. Hoje tu está atacado pela graça de Deus. Isso é bom negócio. Isso é um bom ataque, gente. Que bom se pudéssemos estar atacados todos os dias pela graça de Deus. Parabéns, Lucas. Parabéns. Muito feliz, muito feliz. Poderiam ter 5 isentos da prova, mas fica tranquilo. Eu vou facilitar ao máximo a próxima matéria, soteriologia, a doutrina da salvação. Matéria linda. Detalhe, para terminar. É a menor das apostilas que até hoje nós temos. É assim, fininha. Mas o conteúdo dos exercícios, dá para suar. O pastor só está brincando. Ela é assim, fininha. 12 páginas numeradas. Irmã Jennifer, já recebeu a sua apostila ou não? Já, maravilha. Tá? Quem já recebeu, começa a folhear. Pequenininha. Mas é igual os classificados do Globo. Pequenininho. Sim. Fala, irmã Tainá.
Parece que tem um outro exercício no final ainda. Exato! Ó, a irmã Tainá tá ligada. No final da apostila tem outro. Isso, para bater com o grupo. Olha só, você está entendendo? A apostila é fininha, pastor. mas os exercícios são para valer, é para fazer a sua cabeça pensar, entendeu? E é um conteúdo lindo, porque você vai observar que as 5 aulas não vão ser suficientes para nós esgotarmos o conteúdo. Irmã Ângela Cristina já está aqui conosco. Ela não pôde fazer ontem a prova, então está se juntando a nós. Está me ouvindo, irmã Ângela? Está ali, irmã Ângela. Está deitada ao contrário, né? Mas tudo bem. É o telefone dela, é o mistério do telefone. É normal. Pena que não tem ainda computador e não tem iPad. Gente, pastor, peraí que eu vou colocar, porque eu estava com a neném. tá certo, ó. Peraí, que aí eu vou colocar e o senhor me adiciona aí de novo. A irmã Ângela Cristina é igualzinha a Mulher Maravilha. Vai para ali, vai acolá e está chegando aqui no nosso meio, graças a Deus. Amém, pastor. Vamos dar 5 minutos para você sair, beber uma água, relaxar um pouco, descontrair. Preste atenção que eu vou fazer depois dos 5 minutos. A prova vai acontecer de 2 formatos. Quem não tem iPad, computador, vai estar com ela na tela. Vai aparecer em uma única página. Uma única página, tá? E quem está usando o computador, iPad, vai cair dentro do grupo do WhatsApp. Aí você pega o seu celular, com o iPad ou com o seu computador, você fica ligado no vídeo, e no seu celular, dentro do grupo da quarta-feira, vai cair ali a prova no formato de foto. Então, para facilitar o quê? A elaboração da prova, para não ter aquele problema. Terminei, deixei de terminar. Então, na medida que o aluno for terminando, fotografa e me manda no privado. Por favor, nada de grupo, porque já deu um probleminha ontem, né? 2 alunos assim na corrida se esqueceram, e aí fica um pouquinho constrangedor quando o aluno manda as suas respostas. Aí você pega, né? Irmão, por exemplo, irmão João e irmã Luziana estão fazendo hoje a primeira prova, vocês só vão dar as respostas. Eu vou dar a prova, aí vocês vão ler as questões. Já estou dando a prova, múltipla escolha. Tudo de múltipla escolha. Tá? Ou certo ou errado. Elas vão aparecer em um desses 2 formatos. Aí você vai, de acordo com a numeração, ou colocar a alternativa certa ou a letra solicitada a título de resposta, tá bom? Você não vai escrever pergunta e resposta, só a resposta. Não use lápis, por favor. Dê preferência à caneta preta ou azul para facilitar o quê? A fotografia, que com caneta, com lápis, chega muito claro de acordo com a resolução da sua câmera. Gente, vamos orar a Deus? Depois de orar agradecendo, partimos para 5 minutos e aí voltamos. Vamos pedir nossa irmã Aline Andrade, né? Hoje temos 2 Alines. Não, mudou, era Aline Azevedo, agora sai. Pastor Tiago não é brincadeira, não. Ele age rápido, né? Antes da irmã Aline chegar, tinha Aline Azevedo. Eu falei, rapaz, da onde veio essa... O pastor Tiago foi rápido no gatilho e mudou, né? Que eu saiba, só temos uma Aline, tinha 2, então ficou engraçado. Então, a irmã Aline Andrade vai estar fazendo agora esta oração, agradecendo pela finalização desta matéria, tá? Agradecendo a Deus por esta aula. Alguma dúvida, alguma pergunta? Está tudo esclarecido? Se você tem dúvida e pergunta, se pronuncie agora. Ou se cale até a próxima aula, que será já uma nova matéria. Essa matéria vai abalar sua cabeça e o seu coração, porque ela vai falar exatamente sobre o bem mais caro e precioso que nós temos, que é a salvação, a doutrina da salvação. Irmã Aline, por favor, uma palavra de oração, agradecendo a Deus. Espera só um minutinho. Tem fundo musical, olha que interessante. O problema é que agora eu vou tirar o som aqui, eu não sei se vou conseguir, pastor. Vamos lá. Prova é todo dia, não é só hoje, não. Amém. Senhor Deus, o Pai, Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, não por esse dia, mas como foi falado nesse privilégio. Graças te damos, estar, Pai. Senhor, participando dessa matéria, de estar aprendendo, que o Senhor, meu Pai, tem nos dado
um ouvido cativo, meu Pai, à tua voz. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, e pedimos já, meu Pai, que nossa mente esteja ali, meu Pai, altiva à prova, ao teste que iremos fazer neste momento, Senhor. Te agradecemos e que, Senhor, meu Pai, nos resguarda por toda a noite. Obrigado pela saúde de cada um, que amanhã estaremos próximos para já rever a próxima matéria. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 5 minutinhos. Voltamos. Não desligue.